Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hill Pitts. Capítulo 6. Feche o círculo. Pergunto, quanto é suficiente? Para aprender a responder praticamente por escrito esta pergunta, vamos desenhar um círculo, por assim dizer, em torno de todo o dinheiro usado para o nosso consumo pessoal. Quando essa pergunta nunca for respondida, uma família viverá com o que chamamos de sistema de círculo aberto. Qualquer aumento financeiro que entrar neste círculo servirá apenas para expandir o círculo. Uma família que respondeu a esta pergunta viverá com um sistema de círculo fechado. O aumento financeiro que chega a esta família será orado para descobrir o propósito para o qual o Senhor enviou ao invés de assumir que ele deve ser usado para aumentar o círculo no consumo pessoal. A Bíblia Viva nos dá uma boa confirmação para este conceito de que o orçamento está sendo um círculo no Salmo 25:12-13. 1. Onde está o homem que teme o Senhor? Deus vai ensiná-lo a escolher o melhor. 2. Ele viverá dentro do círculo de Deus de bênçãos e seus filhos herdarão a terra. TLB. O estabelecimento de um círculo fechado é o terceiro princípio nos modos financeiros de Deus. Em seguida, teremos um cabo de 3 vezes que é referido em Eclesiastes 4:12 que não é rapidamente quebrado. Princípio do reino 1 Tesouros no reino celestial. Princípio 2 Dízimo. Princípio do reino 3 Círculo fechado. Agora, que tipo de coisas devem ser incluídas dentro do círculo? Certamente devemos incluir obrigações e necessidades. E as coisas que desejamos? Deus gostaria disso para nossa necessidade, mas também para nossos desejos. É legítimo para um cristão usar dinheiro para algo que quer que não seja realmente uma necessidade, enquanto as pessoas em outras partes do mundo estão famintas. Acreditamos que é prazer de Deus fornecer aos seus filhos coisas que eles desejam, assim como seria para um pai terreno fazê-lo por seu filho. No entanto, o que e quando de incluir desejos no círculo de consumo devem ser decididos pedindo ao Senhor sua opinião. Incluímos um item desejado em nosso círculo, porque o Senhor nos diz que é a coisa certa e o momento certo para incluir o item, não apenas porque queremos e estamos pressionando Deus como uma criança mimada para o dinheiro obtê-lo. Então, devemos incluir dentro deste círculo fechado nossas obrigações, necessidades e desejos. Esses mesmos 3 itens também podem ser encontrados em círculos abertos. No entanto, aqueles que vivem com um círculo aberto nunca sabem o quanto é suficiente. Consequentemente, à medida que mais se trata desse círculo, o círculo se expande para absorver a quantidade adicional. Em contraste, à medida que mais se trata de um círculo fechado que tem suas obrigações, necessidades e desejos predeterminados, o aumento salta como estouro e pode então ser direcionado para propósitos específicos. Assim, para responder à pergunta quanto é suficiente, temos que saber quais são nossas obrigações, necessidades e desejos agora, e uma projeção desses 3 itens no futuro de curto prazo, como por um ano. O sistema mundial usa o termo orçamento para este conceito. A palavra orçamento atinge o medo no coração de algumas pessoas. Alguns veem o orçamento como um sistema indesejado de controle restritivo sobre suas vidas. Outros veem isso simplesmente como algo a ser desconsiderado. Na realidade, um orçamento é simplesmente uma participação no terreno com o qual medir nossa viagem através do tempo com dinheiro. É uma maneira de fazer com que o dinheiro nos sirva, em vez de servir Mammon através de dinheiro. Agora chegamos aos detalhes práticos da criação de um círculo fechado ou orçamento. Eu devo responder por escrito a pergunta, quanto é suficiente para entender esse processo? Deixe-me, Euro, contar a história de um amigo meu. No início dos anos 70, minha esposa, Dorothy, e eu fomos transferidos pela IBM Corporation para Lexington, Kentucky. Conheci um homem que, ao longo dos anos, lutou com seu peso. Ele tinha uma grande estrutura óssea e podia carregar 190 quilos bem. Ao longo do tempo que estávamos lá, seu peso tinha subido para mais de 220 quilos. Ele já havia estado nessa situação antes e tinha tentado vários métodos de redução de peso com sucesso limitado. Um dia meu amigo notou um anúncio no jornal, solicitando que pessoas com problemas de peso participassem de um estudo universitário que estava sendo feito sobre obesidade.
Foi prometido aos participantes que este programa resultaria em perda de peso. Embora cético, ele decidiu tentar mais um programa. A primeira sessão da noite, com outros 23 participantes, começou com cada um recebendo um pequeno livro preto. O objetivo deste livro era manter um registro de tudo que entrou em sua boca como comida e bebida e também registrar a razão pela qual ele comeu ou bebeu o item. Meu amigo gravou fielmente a semana toda em seu livro. No final da semana, ele notou que algumas razões eram bastante falhas, ou ele não tinha nenhuma razão. Na segunda-feira seguinte, ele e todos os outros participantes leram em voz alta de seus livros. Meu amigo descobriu que ele estava em boa companhia, como a maioria dos outros também tinha ficado sem razões. O professor então recolheu os livros e distribuiu placas de plástico amarelas e copos amarelos com as seguintes instruções. 1. Os participantes poderiam comer o que seus menus regulares exigissem e poderiam ter segundas ajudas se quisessem. 2. No entanto, tudo o que comiam ou bebiam tinha que ser comido do prato amarelo ou beber do copo amarelo. 3. A placa deve estar sobre uma mesa com um ajuste de lugar e os utensílios adequados. 4. Eles não tinham permissão para assistir TV ou ler um jornal enquanto comiam se estivessem sozinhos. Meu amigo pensou consigo mesmo, que tipo de programa é esse? Como alguém pode perder peso continuando a comer o que quer? No entanto, ele persistiu e seguiu as regras do programa. Enquanto à noite, quando ele normalmente se sentava na frente da TV e mastigava um saco de vários tipos de besteiras, ele agora tinha que colocar sua seleção em um prato e comer na mesa sem assistir à TV. À meia-noite, quando ele geralmente invadia a geladeira em pé no balcão com a luz da geladeira iluminando as mãos cheias de vários alimentos, ele agora tinha que definir um local e colocar a comida no prato amarelo sobre a mesa. Depois de uma semana, ele percebeu que este procedimento era desagradável, ou como ele chamou, uma dor no pescoço. No entanto, ele perseverou e em seus horários de reportagem semanais com o grupo, ele encontrou algo surpreendente acontecendo. Ele estava perdendo peso. Este procedimento fez com que ele cortasse toda a comida não planejada. Era simplesmente muito trabalho para invadir a geladeira à noite, e o lanche na frente da TV tinha parado. Foi muito trabalho para configurar um ambiente para outras refeições regulares. Seu peso começou a cair à taxa de 5 a 7 quilos por semana. Ao longo dos meses, como ele continuou, ele baixou seu peso para 190 quilos usando uma placa amarela e um copo. Nunca esqueci essa história e imediatamente vi aplicação na área de nossas finanças. Um orçamento pode ser como uma placa amarela e um copo para nossos gastos. Pode eliminar todos os gastos não planejados. Ao estabelecer um ciclo fechado, seguiremos um procedimento semelhante ao programa de perda de peso que meu amigo seguiu. O primeiro passo é emitir um livrinho negro, no qual você acompanhará todos os seus gastos por um mínimo de 3 meses. Você pode gastar o que quiser, mas deve ser gravado por categoria no livro preto. Não deve haver vazamento, todos os gastos devem ser contabilizados e registrados. Isso inclui todas as pequenas despesas em dinheiro. Você pode precisar pedir um recibo de compra, mas deixar disponíveis. Eu tenho um ditado: quando você abre sua carteira, dinheiro sai, mas recibo entra. Se a loja não lhe der automaticamente um recibo de caixa, peça um ou anote. Ao fazê-lo, você está desenvolvendo fidelidade no pequeno. Quando você paga por cheque, use sempre o seu registro de cheque para registrar o número do cheque, o beneficiário e o valor. Se você usar um cartão de débito para sacar de sua conta bancária, registre-o no mesmo registro de cheques. Se você usar um cartão de crédito, guarde os boletos para registrar e conciliar seu extrato de cartão de crédito. Todas as noites, quando você voltar para casa, você deve então ser diligente para gravar todos os gastos desse dia em seu livro de registro. Há também vários bons programas de computador, como o Kik ou Microsoft Money, disponíveis para orçamento e rastreamento financeiro. No entanto, recomendamos que você use inicialmente um dos livros razão acima mencionados à mão, pois ele já configurou para você as categorias apropriadas e irá ajudá-lo a estruturar o dízimo do Senhor e suas oferendas. De qualquer forma, o processo de gravação no livro ou computador deve ser feito diariamente, se possível, mas certamente em intervalo superior a uma semana. Caso contrário,
Você pode tender a esquecer para que recibos específicos eram para. No livro de orçamento dos gestores de Deus, há linhas horizontais para entradas diárias e colunas verticais para categorias específicas. Listaremos abaixo as principais categorias, para que você possa ver agrupamentos propostos de seus gastos. 1. Primeiros frutos, dízimos e ofertas, doação. 2. Poupança e investimento, poupança para desejos específicos, propósitos do reino, seguro de vida, etc. 3. Alimentos, todos os tipos de mantimentos, podem incluir jantar, alguns colocam isso em recreação. 4. Artigos domésticos, artigos de higiene pessoal, produtos de limpeza, geralmente não, alimentos. 5. Moradia, aluguel, hipoteca, serviços públicos, seguro. 6. Roupas, todos os itens que você usa, limpeza a seco. 7. Transporte, pagamentos de carros, gás e petróleo, reparos, seguro, pedágios, estacionamento, etc. 8. Educação, mensalidades, livros, fitas, aulas, suprimentos, etc. 9. Médicos e odontológicos, seguros, prescrições, suprimentos, custos pessoais. 10. Recreação, assinaturas, hobbies, férias, livros. 11. Subsídios, dinheiro de bolso pessoal. 12. Presentes aniversário, Natal, outros presentes. 13. MIS, suprimentos de papelaria, selos, cortes de cabelo, encargos bancários, etc. 14. Impostos, deduções do contra-cheque. 15. Coluna em branco para usos exclusivos, como pagamento de dívidas. 1. Coluna em branco para uso como em 15. 2. Totais. O segundo passo é totalizar cada coluna no final do mês e registrar o valor total na linha apropriada. Quando todos os totais são concluídos, então um grande total é inserido. Os totais do final do mês são então inseridos em uma página de resumo, mostrando os totais por coluna e o total. No final do terceiro mês, teremos dados suficientes para fechar o círculo e criar um orçamento. O terceiro passo é capturar todas as fontes de renda e registrar a data, fonte e o valor. O valor bruto de todos os contra-cheques salariais deve ser inscrito, e as deduções retiradas do valor, inseridas na coluna de despesas sob impostos. Há uma página separada para acompanhar sua renda mensalmente, por um período de 12 meses. Consulte o apêndice para o layout da página. É importante que você acompanhe todas as fontes de renda, para que seu dízimo possa ser corretamente calculado a partir de sua renda bruta. O quarto passo é determinar o que o material quer em sua vida. Sugiro que faça uma lista de todas as coisas materiais que você, seu cônjuge e seus familiares desejam. Você também pode incluir presentes com os quais você pode desejar abençoar os outros. Coloque uma cifra de dólar em cada item. Em seguida, priorize a lista. Prepare-o para o passo número 6. O quinto passo é determinar quais colunas em sua situação particular se enquadram nas categorias de obrigações, necessidades e desejos. Cada coluna pode se enquadrar inteiramente em uma categoria ou pode consistir em mais de uma categoria de gastos. Cada pessoa ou família pode ter itens diferentes que são obrigações para eles. O sexto passo é preparar-se para fechar o círculo. Após 3 meses acompanhando seus gastos, você terá na página de resumo 3 números em cada coluna. Esses números podem ser médios para os 3 meses. Deus tem princípios e opiniões sobre tudo o que diz respeito à nossa vida. Ele está interessado em nossas finanças. Agora, tendo um registro de nossos padrões de gastos passados, podemos perguntar a Ele sobre os números reais que devemos usar em cada coluna mensal. Basta perguntar ao Senhor: este número é muito alto, muito baixo ou correto? Algumas pessoas precisam lidar com o medo ou a culpa emanando de seu passado ao rezar nesta área. Alguns podem ser excessivamente frugal e têm uma mentalidade de pobreza devido à contínua falta na infância. Outros podem sentir culpa como resultado de gastos excessivos descontrolados, e agora sentem medo da punição de Deus. Enquanto rezamos, devemos reconhecer que Deus nos ama, sabe o que é melhor para nós, e Ele simplesmente deseja falar conosco. Se você é casado, é importante que marido e mulher procurem o Senhor juntos e entrem em acordo sobre o valor de cada coluna. Se você é solteiro,
nós o encorajaremos a ter um amigo de confiança com você, pois juntos você pede ao Senhor sua direção à quantidade certa para cada coluna. Você também pode querer passar por esse processo junto com um pequeno grupo, no qual há responsabilização uns com os outros. Inevitavelmente, haverá uma guerra espiritual que acontecerá quando você tentar fazer isso pela primeira vez. Algum conflito pode simplesmente surgir do egoísmo em cada parceiro matrimonial. Uma vez que através deste processo você está derrubando uma grande fortaleza estabelecida por Mammon em sua vida, você pode esperar que este espírito resista poderosamente a você no fechamento do círculo. No entanto, mantenham-se firmes contra o inimigo. Eu trabalhei com muitas pessoas, solteiras e casadas, neste ponto de fechar o círculo. Ao fazê-lo, reconheci que havia redutos no coração dessas pessoas e mentes de medo, culpa, vergonha e muitas outras questões emocionais não resolvidas decorrentes da experiência passada em lidar com as finanças. Este exercício frequentemente traz tais questões à tona. Se você encontrar uma coisa semelhante acontecendo com você, não desanime. Basta pressionar a Deus, em oração, e procurar ajuda, se necessário. Você está tocando o território de Mammon e o inimigo não quer você livre de seu controle no campo financeiro. Nós infligimos sérios danos ao inimigo, quando nossa casa financeira entra em ordem e o transbordamento financeiro começa a acontecer. Isso, então, moverá dinheiro para fora do sistema mundial e para o reino de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus de estender seu reino na vida das pessoas. Algumas colunas, ou partes de colunas, você achará que são obrigações fixas. Esses números não são opcionais. Pagamentos de hipotecas, seguros, aluguel de carros ou pagamentos de carros são exemplos de obrigações fixas. As obrigações não são variáveis e, portanto, não podem ser alteradas no curto prazo. Necessidades e desejos são muitas vezes variáveis. Pode haver maneiras de reduzir a quantidade e onde você compra esses itens. A quantia deve ser rezada para determinar qual é a opinião do Senhor, em cada categoria. Assim, a lista de desejos que você preparou na etapa 4, deve agora ser rezada para perguntar ao Senhor quais itens devem ser incluídos em seu círculo, neste momento. Reconheça que sua prioridade pode ser diferente da sua. As despesas anuais de itens da sua lista de desejos que você sabe que Deus liberou para incluir no orçamento, devem ser divididas por 12 inscritas na coluna Poupança e Investimento. A cada mês, o dinheiro é então reservado para esses itens e o item comprado somente quando o valor total do dinheiro necessário para a compra tiver sido acumulado. A economia pode ser para a substituição de um item depreciativo, como eletrodomésticos ou carros. Há economias reservadas para abençoar as pessoas através da doação, como o Senhor instrui você a fazer. Se você está carregando uma dívida, então na sua coluna de dívida, que é uma obrigação, você deve incluir dinheiro para pagar cada dívida mensalmente. Para mais discussão sobre a dívida, veja o capítulo 7 mais à frente. Quando você tem um valor acordado para cada coluna que tem a aprovação do Senhor, agora você pode obter um total de todas as colunas. Agora você tem um círculo fechado e respondeu à pergunta quanto é suficiente. Vamos agora dar-lhe algumas porcentagens muito gerais sugeridas sobre o uso da renda total disponível após o dízimo do Senhor e o imposto do governo. Estas são diretrizes muito gerais para cada categoria principal e podem ser úteis se você nunca teve um orçamento antes e não está familiarizado com a distribuição típica de despesas. Contas antigas 10%. Poupança 10%. Casa 25%. Domicílios e automóveis, 40%. Reserva 5%. Recreação e férias 10%. Total de 100%. Tenho certeza que sua próxima pergunta pode ser, se o círculo muda de tamanho. Pode haver alguns ajustes entre ou em colunas, pois você usa o sistema orçamentário. O círculo deve ser revisto pelo menos uma vez por ano, ou sempre que suas circunstâncias mudam. Um exemplo dessa mudança seria, solteiro para casado, acréscimo de filhos, responsabilidade de outros membros da família, realocação em uma parte do país onde o custo de vida é diferente, uma mudança para outra nação, ou situações que proporcionariam uma mudança significativa nas despesas. O tamanho do orçamento refletirá sua situação particular e estação na vida. As últimas estações da vida,
quando a família cresceu e saiu de casa, poderiam reduzir significativamente o tamanho do círculo e fornecer um transbordamento crescente para os propósitos do reino. Tenho certeza que agora você pode ver por que ninguém mais pode responder para você a pergunta: quanto é suficiente? O tamanho do seu círculo não é um problema para Deus. Ele só quer uma resposta honesta de você. Você sabe quanto é suficiente. É uma questão de confiança. O coração de Deus é colocar dinheiro em suas mãos, como um fluxo ou um canal, para seus propósitos no mundo. O sistema financeiro de cada família poderia ser comparado a um oleoduto através do qual os recursos são destinados a fluir para o reino de Deus. Muitos dutos estão conectados, e outros têm buracos enormes no tubo, devido a um círculo aberto no consumo pessoal daquela família. O espírito Mammon procura convencer os crentes de que um orçamento é muito restritivo, muito controlador. Na realidade, ter um círculo fechado é muito libertador. Sem um círculo fechado, o dinheiro se torna seu mestre e você é um escravo. A verdadeira liberdade vem quando seu círculo está fechado. Você toma as decisões onde seu dinheiro é usado, e o dinheiro se torna seu escravo. Então você sabe onde está e o que está fazendo o tempo todo. O dinheiro serve a você, ao invés de vice-versa. Quando seu círculo está fechado, você tem flexibilidade dentro do seu próprio círculo. Se você precisar de mais dinheiro, por exemplo, na coluna de alimentos em um determinado mês, você toma a decisão de reduzir os gastos em outras colunas por uma semana ou mais e desviar o dinheiro para a alimentação. No final do mês, quando você totalizar as colunas, você estará acima do orçamento em alimentos, mas abaixo do orçamento em outras colunas. No entanto, o total permanece o mesmo e está dentro do orçamento global. Assim, o dinheiro dentro das necessidades e qualquer parte do círculo pode ser realocado, mas o total global pode não ser violado. Se o Senhor instrui você a dar acima do que planejou em seu círculo para dar, então você tem a alegria de ganhar dinheiro com seu escravo. Você decide cortar certas despesas para esse mês, ou atrasar a compra de alguns itens que querem, criando assim a capacidade de abençoar os outros e o coração de Deus de suas economias. Sua conta tesouros no céu é debitada, e Deus se deleita em escala de volta para você de forma multiplicada. O sétimo passo é comparar sua renda total com as despesas totais do círculo fechado. Há 3 cenários que podem vir dessa comparação. 1. A renda é menor que os gastos. 2. A renda é igual aos gastos. 3. A renda é maior que os gastos. O dinheiro deve ser priorizado e gasto na sequência de obrigações, necessidades e desejos, independentemente do cenário que você encontrar como resultado deste exercício. No primeiro caso, pode ser que não haja dinheiro para desejos e apenas algumas necessidades. Não se desespere, este é um momento para estar animado, pois Deus está de acordo com o seu lado de despesas, e agora a fé pode surgir em seu coração para acreditar em Deus por um aumento no lado da renda. Deus tem maneiras criativas de colocar mais finanças em suas mãos, quando você fechou o círculo e ele está de acordo com o seu uso proposto de dinheiro. Nós encorajamos você a monitorar seus gastos em meados de cada mês e comparar com seu orçamento em cada coluna. Se você notar que há uma demanda maior do que o previsto para esse mês em uma coluna, você pode então tomar decisões com antecedência para reduzir os gastos nessa categoria e realocar dinheiro para outra categoria. No final do mês, você pode estar acima do orçamento em uma coluna, mas em outras, de modo que você ainda estará dentro do orçamento total. Ao fazer isso, você está fazendo suas finanças funcionarem para você. Se você fez depósitos regularmente em sua conta Treasuries in Heaven, você pode acreditar em Deus para uma liberação desta conta. Este lançamento pode vir de muitas maneiras diferentes. O Senhor pode influenciar seu empregador a lhe dar um aumento. Ele pode lhe dar uma ideia criativa a ser desenvolvida, o que resultará em um novo fluxo de renda. Ele pode fazer com que investimentos passados deem frutos. Pode haver uma temporada de pagamento de horas extras, para permitir que você receba sua dívida quitado, e então o dinheiro que você gastou na dívida mensal ficará disponível para outro uso. Pode haver um compromisso divino com alguém que resulte em uma mudança de emprego, carreira ou pode abrir uma oportunidade de investimento. O segredo é fechar o círculo, de modo que a fidelidade demonstrada traz maior liberação.
O fator confiança está sendo desenvolvido entre você e Deus sobre o uso do dinheiro, e o espírito Mammon está sendo derrotado em sua mente e coração sobre a questão do consumo. À medida que sua renda começa a igualar suas despesas, não pare por aí em sua fé. É o propósito de Deus continuar a aumentar a renda além de seus gastos em sua vida. Trabalhar esse processo com Deus resulta em estouro financeiro. O estouro ocorre à medida que você continua a medir suas despesas para os números orçamentários que foram estabelecidos, e tomar decisões com a alocação do seu dinheiro para ficar dentro do valor do círculo fechado. Como o apóstolo Paulo nos disse em 2 Coríntios, capítulo 9, Deus é capaz de fazer sua graça abunda para você, o que resultará em mais dinheiro vindo para você do que o círculo fechado exige. Deus tem um propósito para o transbordamento, propósito do reino. Ele pode colocar em seu coração projetos reino através de sua igreja local ou organizações de missão. Ele pode enviar você mesmo, em uma missão, como ele fornece transbordamento para financiar tudo isso. Pode haver um tempo em que Deus o orienta a usar o transbordamento para uma rápida redução da dívida do consumidor. Deus nos quer fora da dívida para que não sejamos prejudicados por obrigações excessivas e pagamentos de juros em servi-lo. A aposta no chão, ou vara de medição, é o orçamento do círculo fechado. O objetivo é que você saiba e deva decisões sobre para onde seu dinheiro está indo. Dinheiro é ser seu escravo, em vez de Mammon está te orientando por falta, ou consumo fora de controle, resultando em dívidas. Há várias áreas de despesa que gostaríamos de abordar agora. A primeira é a área de poupança e investimento. Salvar precisa ser para um propósito específico. Não estamos destinados, por Deus, a simplesmente acumular recursos para um dia chuvoso. A poupança deve ser designada para um propósito específico. É legítimo que as economias sejam designadas para sua lista de desejos, como já mencionado. Talvez você tenha um emprego que é pago em comissão e sua renda flutua mensalmente. Neste caso, a poupança pode ser simplesmente dinheiro cujo propósito é estabilizar seu fluxo de caixa durante um período de tempo. Se a poupança não for identificada, pode-se ser facilmente influenciada pelo espírito Mammon a confiar na caderneta de poupança como fonte para um dia chuvoso. É uma coisa sutil quando nos encontramos começando a confiar neste ninho de ovos, em vez de confiar no Senhor como nossa fonte de provisão. Ter as razões das economias anotas nos ajuda a ser honestos com Deus, que não estamos confiando em nossa conta poupança. Se descobrirmos que estamos confiando em nossas economias, então podemos nos arrepender e identificar o dinheiro corretamente. Vamos agora considerar o propósito e a função de investir. O objetivo do investimento do dinheiro é fazer com que o dinheiro funcione para nós na criação de riquezas. O dinheiro pode ser colocado em oportunidades de investimento que são oferecidas no sistema mundial, como ações, títulos, fundos mútuos, etc. O propósito desses investimentos deve ser identificado pelos mesmos motivos mencionados em relação à poupança. Alguns desses fundos de investimento poderiam ser identificados e reservados para a educação de seus filhos ou netos. Alguns fundos poderiam ser identificados para o aumento de frutos da justiça, ver capítulo 8. Outros fundos podem ser reservados para o trabalho do reino, para serem acessados quando o Senhor os chama. Vemos um exemplo de ativos que estavam disponíveis para o Senhor quando ele os chamou em Mateus 21. 1. E quando eles chegaram perto de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos à frente. 2. Dizendo-lhes: Vá para a aldeia que está em frente a você, e de uma vez você encontrará um burro amarrado e um potro com ela, desamarrá-la e trazê-los para mim. 3. Se alguém lhe disser alguma coisa, você responderá: O Senhor precisa deles, e ele vai deixá-los ir sem demora. Amplificado. O dono desses animais aparentemente entendeu que eles deveriam estar disponíveis ao Senhor para um propósito específico. Deus colocará em seu coração um conhecimento de que certos investimentos são para propósitos do reino. Quando o Senhor os chamar, você saberá para liberar os fundos para seus propósitos. Esses fundos poderiam ser mantidos na conta o mestre precisa de. Pode haver fundos que são para semear e colher propósitos no reino, no qual você deve semear em um ministério do reino, ou projetar e acreditar em Deus para um retorno multiplicado para um propósito maior do reino. Consulte o capítulo 9 para maior ampliação.
Vamos agora compartilhar com você alguns pensamentos que podem falar com você na área de compra e venda, em vez de dar e receber. Eu estava envolvido em ajudar um funcionário da Avon a estabelecer um círculo fechado. Em seu círculo fechado, ela tinha colocado algum dinheiro mensalmente em uma conta poupança para ser usado para a compra de uma câmera. Ela planejava comprar a câmera quando a conta chegasse a $250, o custo da câmera. À medida que a conta se aproximava desse valor, este membro da equipe orou, apenas para confirmar com o senhor que ela agora deve comprar este item. No entanto, mesmo que ela agora tivesse o dinheiro, ela sentiu do senhor que ela deveria esperar até mais tarde para esta compra. 2 semanas depois, um homem pode entrar no escritório da Avon segurando um saco de equipamentos de câmera, que ele queria doar para o ministério. Ele me perguntou se eu conhecia alguém do nosso ministério que precisasse de uma câmera. Eu dirigi este homem para nossa garota da equipe. Ela recebeu a bolsa da câmera e encontrou mais de $750 em equipamentos de câmera na bolsa. Ela agora tinha uma câmera de maior função e valor do que seus $250 teriam comprado e ainda tinha o dinheiro que tinha sido guardado. Quando ela perguntou ao senhor sobre o dinheiro que havia sido guardado para a câmera, o senhor disse-lhe para dá-lo a outra pessoa que estava acreditando em Deus para uma liberação financeira para outro propósito. Olhe comigo como as finanças do reino funcionaram nesta transação. O homem que deu o equipamento da câmera tinha um depósito feito em sua conta Treasuries in Heaven pelo seu valor, $750. A garota recebeu uma câmera no valor de 3 vezes o valor do que ela estava economizando. Sua doação do dinheiro guardado foi então depositada em sua conta Treasuries in Heaven, no valor de $250. Esta conta estava então se multiplicando, pronta para fornecer seu círculo fechado nos próximos dias. Agora contraste isso com a transação no sistema mundial, se tivesse ocorrido. Ela teria ido a uma loja de câmeras e colocado $250 no balcão e recebido uma câmera por esse valor. Transação concluída. Em vez disso, $1.000 foram depositados nas contas dos tesouros no céu de crentes que se multiplicam para um retorno a eles no futuro. Assim, há uma multiplicação em dar e receber que não ocorre na compra e venda. Este é o mecanismo das finanças do reino. Comprar e vender não é errado, mas Deus pode ter propósitos maiores a serem realizados nestes tipos de transações através de doação e recebimento. A moral é, não pule muito rápido na compra de itens, mesmo quando você tem o dinheiro. Pergunte ao Senhor. Fim do capítulo 6. Clique na sugestão de audiobook a seguir ou continue na playlist. Deus abençoe. E obrigado pelo seu comentário e like.